Boa noite, Letícia. Boa noite aos nossos espectadores. André, mais um episódio envolvendo o TikTok aí, né? A gente tem visto dos últimos dias uma relação muito conturbada em torno do TikTok. A plataforma, então, de vídeos, né, acabou virando um símbolo de disputa também envolvendo questões americanas. O presidente Donald Trump declarou abertamente que queria proibir o uso do aplicativo nos Estados Unidos, alegando, né, que o aplicativo, a plataforma, estaria desviando dados de usuários americanos para entregar ao governo chinês. Então essa disputa, né, Estados Unidos-China, agora mais esse episódio envolvendo o TikTok com o caso do artista plástico brasileiro Romero Brito. Então eu gostaria de começar te perguntando, André, como que você analisa essas polêmicas em torno da plataforma, né? Bom, realmente já há uma discussão antiga em relação ao TikTok que acabou ganhando uma conotação mais política, né? Essas afirmações do presidente Trump foram, de um ponto de vista jurídico, bastante rasas, né? Não trouxeram ali uma fundamentação muito robusta em relação aos motivos dessa suspensão, né, ou desse banimento do aplicativo. Isso tem um pano de fundo muito maior e acabou que desembocamos nesse evento específico mais recente, né, do artista Romero Brito, e que demonstra, em primeiro lugar, que na internet e em aplicativos como o TikTok, como outros, né, existe quase uma permanência do conteúdo na internet. É, né? Muito difícil você considerar que algo foi deletado, que algo não está mais presente. Então, nesse caso específico do Romero Brito, eu entendo que o TikTok foi ali uma plataforma de veiculação, como poderiam ter sido quaisquer outras dessas redes sociais que hoje são né, muito conhecidas e muito utilizadas pelos jovens, né? Claro que o TikTok possibilitou que esse vídeo, né, viralizasse de uma forma bastante impressionante, né? Então isso se deu à popularidade do aplicativo, mas eu sempre vejo com bastante ressalva essas intenções de algum tipo de censura prévia ou de limitação de utilização de aplicativos, porque na prática isso é muito pouco efetivo, né? Dificilmente isso não pode ser contornado aí pelos próprios usuários, né? Existe hoje uma rede internacional que é muito difícil de ser excluída, talvez a exceção sendo aí a China, né, que faz um bloqueio muito mais ativo, mas é realmente mais um capítulo, mas que nesse caso específico eu entendo que o TikTok ele acabou sendo a plataforma vamos dizer, dessa divulgação que obteve um status realmente massivo, como poderiam ter sido outras redes sociais. Então eu não consigo, em relação a esse episódio, não vejo uma falha específica jurídica ou técnica do TikTok. O que existe realmente é uma grande insegurança em relação a essa possibilidade de que vídeos, né, sejam antigos, sejam novos, eles sempre têm essa possibilidade de reaparecer, e aí isso gera uma série de discussões em relação aos prejuízos que isso causa, né, ao próprio Romero Brito, e acho que basicamente ali o TikTok é um canal, né, como poderia ter sido algum outro. E André, nesse caso do TikTok, a gente tem uma expressão, né, que a gente costuma falar que a internet é meio terra de ninguém, né? Caiu na internet, viraliza, não tem como controlar. Nesse caso, ele pode fazer alguma coisa do ponto de vista legal, já que ele criticou, né, que o vídeo viralizou, também falou sobre que é um vídeo antigo, de 2017, então as pessoas estão utilizando hoje para denegrir a imagem dele, né? Então ele poderia impedir esse vídeo de alguma maneira de ser veiculado? Se é que isso é possível agora, já que ele já viralizou? Bom, essa é uma excelente pergunta, Letícia. E de novo, né, eu acho que tem muito a ver com a natureza da internet, né? Acho que quando a internet se tornou comercial, ali ainda na década de 90, existia uma corrente que defendia que a internet era um universo paralelo, né? Então, olha, aqui não tem lei, aqui o Estado não controla,
nós seguimos as nossas próprias regras e, ao longo da evolução dessa internet comercial, esse entendimento caiu, né? Isso, obviamente, a internet não é terra de ninguém. Existem, inclusive, leis específicas que lidam com crimes informáticos, né? A própria lei que acabou sendo chamada Lei Carolina Dickmann, né? Que é a lei que trata dessas, em resumo, né? Das invasões informáticas, né? Da atividade de hackers com algum objetivo escuso. Mas a internet também é ainda berço, e sempre vai ser berço, dos crimes tradicionais, né? Existem crimes, infrações e violações de direitos que acontecem na internet, porque a internet é onde as pessoas estão, então os mais tradicionais são os crimes contra a honra, né? Difamação, calúnia, injúria. Então, em relação à divulgação do vídeo, eu acho que, do ponto de vista aí do Romero Brito, ele tem que se questionar se esse pedido de remoção é algo que vai ser efetivo, né? Primeiro, por conta dessa limitação técnica mesmo, de que, na verdade, você tira, você chama de efeito, né? Tem aquele whack-a-mole, né? Que tem aquele bichinho que você bate em aquele brinquedo, e você bate em aparece outros 5, né? Então, do ponto de vista técnico, essa remoção já é algo difícil, e até do ponto de vista também estratégico, né? Porque a resposta do Romero Brito foi óbvio de repulsa àquilo que havia acontecido, mas hoje também na internet nós temos um escândalo a cada dia, né? Então, muito provavelmente em alguns dias, em algum pouco tempo, isso vai ser ultrapassado e ele vai poder seguir com a sua vida. Então, claro que é possível sim pedir o bloqueio de conteúdo que contém algum tipo de infração, ou que ele pode até pedir uma recuperação de danos ali pelo que aconteceu em relação à imagem dele, principalmente por isso ter sido extemporâneo, né? Se ele comprovar realmente que isso não aconteceu recentemente, óbvio que fica mais forte o argumento na medida em que é uma balança muito tênue, que também não deve permitir a censura de veiculação de conteúdo, né? Então existe também o direito à liberdade de expressão, existe o direito de liberdade de informação também, né? Direito à informação, na verdade, das pessoas. Então é complicado você também, pelo menos num vídeo que não contém ali uma ofensa clara, né, e que contém ali algo que seja muito claramente tipificado como crime, isso vai ser uma discussão bastante subjetiva, em que ele vai apresentar ali o prejuízo que ele vem sofrendo, e a outra parte provavelmente vai se fiar aí no direito de liberdade de expressão e daquilo que aconteceu. Um fato curioso, aí só para concluir essa resposta, é que, acompanhando um pouco a repercussão que o assunto teve, a gente viu que a loja dessa pessoa, né, que foi também envolvida nesse incidente, acabou recentemente também ganhando muitos likes, né? Então ela acabou ganhando popularidade. Então realmente é difícil você interpretar até que ponto aquela veiculação daquele vídeo foi realmente inocente, né? Ou se havia ali uma intenção de divulgação. Então é possível sim, mas do ponto de vista tanto técnico quanto de vista estratégico, é algo que tem que ser muito bem pensado para não ter um efeito, na verdade, inverso. E André, esse caso também, né, você citou sobre questão de privacidade, né, de liberdade de expressão. Esse debate, né, ele já vem acontecendo há muito tempo. O Facebook diversas vezes, né, o Mark Zuckerberg diversas vezes teve que prestar esclarecimentos sobre as políticas, né, de privacidade e segurança da plataforma. Então, acho importante também a gente abordar aqui, aprofundar no assunto de como que os usuários dessas plataformas cada hora surgem novas, né? O TikTok mesmo, fora ele já é muito popular, mas aqui no Brasil ele chegou há pouco tempo, né? A quarentena, a pandemia acabou por fazer com que o TikTok ficasse ainda mais popular aqui no Brasil. Então, como que esses usuários eles podem se proteger ao utilizar essas plataformas? Quais são os mecanismos legais que nós temos, né, quando usamos essas plataformas? Essa é também uma excelente pergunta, Letícia, e fala muito com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, hoje existia uma grande expectativa no universo jurídico, no universo das empresas também, pela votação, né, da medida provisória que regulava a data de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, acompanhamos aí durante o dia, havia uma expectativa de que, na verdade, as opções eram ou uma vigência imediata da lei ou uma postergação para maio de 2021, que é o que prevê originalmente essa medida provisória, e acabamos aí frustrados pelo fato de que a MP foi retirada de pauta. Muito provavelmente será retomada a discussão nessa quinta. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque ela é muito importante nesse debate que você acabou de trazer. Então, a matéria não é absolutamente nova, né? Existem algumas regulamentações, inclusive no próprio Marco Civil da Internet, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, até pela sua característica geral, ela traz um nível de proteção muito maior também para os usuários, né, desses aplicativos. E o que é mais interessante é que, independentemente até da vigência da lei, alguns aplicativos, como o próprio Facebook, né, algumas redes sociais, já estão alterando as suas políticas de privacidade de acordo com o que prevê a lei. Então, acho que do ponto de vista do usuário, existem duas formas, né? Primeiro, e eu sei que isso é difícil na prática, né? A gente está acostumado a clicar ali no eu aceito tudo e vamos em frente, mas é o dever também do nosso, né? Enfim, nós como usuários, entendermos o que exatamente estamos concordando, e, é claro, é dever das plataformas tornar essa linguagem o mais simples possível, né, o mais acessível possível. Não pode ser aquela letrinha pequena que você não consegue nem entender com o que você está concordando, né? Então, existem várias formas e várias técnicas ainda nesse primeiro nível, né, que é o nível da aceitação ali, quando você está prestes a se juntar a esse grupo, a essa rede social. Existem várias técnicas de modular esse consentimento, né? Então, você pode fazê-lo de uma forma muito mais visual, né, de uma forma que se diz granulada, né? Então, que você diz, olha, eu não dou aquele aceite geral para tudo, eu tenho várias hipóteses ali que eu vou clicando se eu quero ou não, por exemplo, compartilhar os dados com terceiros ou não. Então, o próprio Facebook, na sua última alteração, também já prevê isso. Então, no nível inicial, né, de entrada, tem esse cuidado que a gente deve ter em relação a, né, que aplicativo é esse, como é que é feito, se é que é feito o compartilhamento dos meus dados. E, é claro, existe também uma situação posterior em que, se houver uma infração, né, se houver ali algum tipo de violação, existem os caminhos também, que são dois, né? Existe um caminho judicial, que é de recuperação de prejuízos, né, como a gente falou, uma ação de natureza civil, e existe também um aspecto regulatório, né, e aí a gente está dependendo muito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão regulatório desse todo esse universo, né, que é novo para muitas pessoas, né, mas na Europa a gente já tem aí um arcabouço muito consolidado, e a gente vai operar nessas duas frentes, né? Então, a gente tem uma precaução de entrada, para que a gente saiba, né, que não só de entrada, mas de alterações, né, porque essas políticas também são alteradas frequentemente, e depois, em existindo algum tipo de problema, né, de infração, existem aí essas vias regulatória e judicial para que o problema seja resolvido. E além do TikTok, né, André, essas plataformas, elas estão envolvidas em muitas outras polêmicas. Uma delas é a questão da disseminação de notícias falsas, né? A gente tem visto muitas notícias nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre as decisões em torno da lei das fake news, né, do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nós vimos vários bloqueios de contas, né, de bolsonaristas e apoiadores do governo federal que supostamente estariam disseminando notícias falsas na internet. Então, houve esse bloqueio no Twitter, também no Facebook. Lembrando, né, André, que a gente está em ano de eleição, são eleições municipais em novembro, então traz todo esse debate, né, de muitas pessoas sendo contra esses bloqueios, porque esbarraria na questão da liberdade de expressão. Já pessoas que estão apoiando, né, a questão desses bloqueios, que seria um discurso de ódio. Então, é um terreno muito, muito complicado aí, né, de se tratar essa questão das fake news nas redes sociais, né, André? Sem dúvida, é uma questão
polêmica porque também é uma questão nova, né? Se a gente for pensar aí na história das eleições, né, na história das democracias, isso é um fenômeno muito recente, porque esse nível de alcance que as redes sociais têm hoje é algo sem precedentes, né? Então há realmente toda essa movimentação legislativa, né, para que se tente regular o tema, mas isso me preocupa um pouco, principalmente os termos aí do projeto de lei, porque eles acabam, primeiro que não existiu ali um debate muito profundo, né? Então, toda vez que existe uma iniciativa legislativa assim de sopetão, a gente já deve se preocupar, porque há um risco grande de que todos os direitos e os deveres não tenham sido ali muito bem sopesados, né? Então, basicamente, esse projeto ele acaba sacrificando um pouco, inclusive, a própria segurança, né, e transferindo um pouco para os próprios aplicativos esse dever de vigilância, que é algo complexo, né, até porque é algo que vai contra o que prevê o Marco Civil da Internet, que em respeito, aí, em defesa, né, da liberdade de expressão, previu que a responsabilização das aplicações de internet ela está restrita a um cenário posterior, né, em que, havendo uma decisão judicial, obviamente aí o portal, né, o aplicativo fica obrigado a retirar o conteúdo. E por que pode parecer óbvio, né, mas se é fake news, é claro que a gente quer bloquear todo mundo, e a gente quer tirar todo esse conteúdo, mas acho que é um pouco mais complexo, porque a gente tem que pensar, talvez, será que os aplicativos têm primeiro essa condição e segundo essa prerrogativa de serem juízes, né, do que é fake news e do que não é, né, e se sim, em que tempo que eles têm que decidir isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a aplicação da lei tem que ser muito firme, né? Eu acho que essas práticas não podem ser admitidas. Existe um entendimento de que se eu bloquear o perfil, eu estou, na verdade, né, cortando o braço vamos dizer, do ladrão, né, daquele que usou o braço ali para o crime, mas ele só fez aquele post específico. Então, se eu simplesmente bloquear o perfil, eu estaria me excedendo nesse meu direito de resguardo do direito à informação, né? Mas o fato é que eu sou pessoalmente favorável a um controle bastante estrito das fake news, mas eu acho que esse controle tem que ser feito a posteriori, né? Ele tem que ser feito, não pode haver uma presunção de que existe fake news e segundo, não pode haver também uma transferência do ônus dessa análise do que é fake news ou não para as plataformas, e muito menos um sacrifício aí da própria privacidade das pessoas sob benefício de um monitoramento mais excessivo, né? A gente viu isso depois lá do escândalo Cambridge Analytica, né, em relação aos Estados Unidos. Houve e também depois dos atentados ali do 11 de setembro, houve uma certa frenesi ali de temos que monitorar a todos, e a gente sabe que quando existe essa vontade, principalmente governamental, isso acaba levando a alguns excessos. Então a gente tem que tomar também bastante cuidado para não aprovar primeiro uma lei que é um projeto de lei, né, que vai de encontro a outra lei específica, que é o Marco Civil da Internet, e segundo, que não passou por uma discussão tão aprofundada quanto seria possível. Então, acho que o TSE, os órgãos governamentais têm hoje já as ferramentas para coibir essas práticas, né? É algo cada vez mais difícil, porque essa disseminação é instantânea e por inúmeras plataformas, mas também a gente não pode pesar demais a mão do outro lado e acabar criando um mecanismo ali de pré-julgamento ou de controle, ou muito menos de transferir para as plataformas essa obrigação de ser juiz daquilo que é fake news ou não. Com certeza, André, um assunto que nós vamos com certeza continuar falando muito aqui ao longo desse final de ano, né? Como eu disse, em novembro temos as eleições, né? Querendo ou não, as redes sociais viraram certos palanques, né, para os políticos, principalmente em tempos de pandemia, que não vai poder ter comício, né, aglomeração. Então é bem provável que as redes sociais exerçam uma função ainda mais importante do que elas já exercem normalmente na vida desses políticos, né? Gostaria muito de te agradecer, infelizmente não tenho
mais tempo, vou ter que encerrar, mas muito obrigada pela sua paciência, ficar aí até mais tarde para conversar com a gente e pela disponibilidade. Sem problemas, eu agradeço bastante e desejo uma boa noite a todos. Boa noite, ótima semana, André. Nós conversamos aqui na Jovem Pan com o advogado especialista em direito digital e sócio da Daniel Advogados, André Oliveira. Agora são 11h35.